Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 51. Eu sou Rafael Arinelli e hoje o time titular do Cinemação tá em campo. Eu sou Henrique Risato e aqui não é Friboi. E eu sou Daniel Cury e eu tenho uma memória tão ruim que eu nem sei mais o que eu ia falar. Ainda bem que a memória é tão ruim que há 2 podcasts atrás ele foi comprar cigarro e não voltou, né? É que eu esqueci o caminho de volta, né? Tão ruim que é a memória. Ele me lembra a Dory. Se o Dani é a Dory, quem é o Nemo? Ele tá procurando ainda Melhor lembrar Dory que lembrar o Dolly, né? Então, beleza. Eu sou o Dolinho, seu amiguinho. Hoje no podcast Cinemação número 51, vamos falar sobre filmes que odiamos. É isso mesmo, tá na hora de revelar aqueles filmes que a gente não consegue assistir, que a gente sai no meio dele, que a gente tem ânsia de vômito e tudo mais, né? Vamos então começar o podcast Cinemação número 51. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. As long as you love me. As long as you love me. Pra variar, né, muito comentário aqui pra gente ler e tal. E a gente vai ter que relembrar as pessoas, como que elas fazem pra escrever pro Cinemação. É simples, é muito simples. E o Dani vai lembrar a gente, se é que ele lembra quais que são os meios de contato, né? Opa, disso eu lembro. Seguinte, pra mandar um comentário pro Cinemação, comentário, crítica, sugestão, o que for, você pode escrever no próprio Facebook do Cinemação, facebook.com/cinemação, e escrever lá nos comentários, mandar mensagem pra gente por inbox, o que for. Pode escrever pelo Twitter, pelo twitter.com/cinemação. Você pode mandar por DM, você pode dar um reply, você pode fazer o que você quiser para comentar e dar o seu feedback pra gente. E quem preferir mandar um texto um pouquinho mais longo ou não tiver as redes sociais, pode mandar um e-mail pro contato.cinemação@gmail.com. Mandou pra lá, a gente vai ver e vai responder e vai comentar aqui no podcast. As pessoas estão perguntando: Henrique, cadê as promoções? O que aconteceram com as promoções? A gente ainda não tem promoção, né, Henrique? Estamos trabalhando para ter, não é isso? Isso mesmo, a promoção vigente é a promoção Entre Todo Dia no Cinemação e seja o primeiro a descobrir a nova promoção. E outra novidade legal que a gente tem para contar antes de ler os comentários é toda a estrutura nova que o Cinemação ganhou aí. O site do Cinemação mudou de cara. É uma cara mais moderna, é uma cara muito mais cheia de conteúdo para vocês acompanharem, para vocês verem. Tem muita coisa legal lá. Agora você vai conseguir ver todos os textos de uma maneira muito melhor, assim, colocada dentro do site. As letras cresceram, o site ganhou corpo. Eu achei que ficou animal. Comente também sobre isso e dê o seu feedback. Fale o que você achou, do novo visual do Cinemação. Fala aí pra gente. E aí, Henrique, qual que é o comentário que você tem aí pra gente hoje no podcast 51? Vou falar aqui o comentário que quem mandou foi o Beto Mota. Foi um post que dizia: confira o trailer estendido do novo filme de Hayao Miyazaki. Ele comentou o seguinte: Hayao Miyazaki é sem dúvida um mestre dos animes. Porém, acho que ele já está ficando velho para os animes. Vocês não acham que ele usa pouquíssima tecnologia? Sinto falta de um acabamento melhor em termos de desenho mesmo. Eu não concordo com o que o Beto falou, porque além de ter sido eu que colocou esse post, eu acho que eu assisti o trailer, esse trailer estendido tem 4 minutos, eu assisti umas 2 vezes.
que eu achei muito legal, não só a ideia, mas exatamente o tipo de desenho, do traçado. Ele é diferente de uma Viagem de Chihiro, que tinha alguns elementos mais sofisticados, mas eu achei o desenho em si muito bonito. E eu não acho que tem que ter algo tecnológico, assim. Eu não acho que necessariamente precise haver, não sei, um elemento 3D, uma coisa muito assim. Acho que não. Pode ter, porque hoje a tecnologia permite, mas não precisa ser feito. Um exemplo bem legal, que foi de um filme francês que eu gostei muito, foi As Bicicletas de Belleville, que é um filme que tem a animação bem tradicional mesmo, ganhou o Oscar na época, já faz alguns anos. A história é sensacional, ele é bonito, ele é sensível por vários motivos, e ponto. E o Hayao Miyazaki sabe fazer isso. Enfim, talvez a tendência é que haja cada vez mais pessoas usando coisas feitas muito mais em computador do que desenhadas propriamente. Mas eu acho que isso não define a qualidade de algo. Acho que esse que é o charme do Hayao Miyazaki, né? É ser mais classudo, assim, né? Tipo, justamente ter traços muito mais leves, mais contemporâneos, mais... né? Assim... A gente não precisa, como o Dani falou, não precisa ter sempre um elemento 3D, uma panda parado no meio e uma câmera 360 nele, né? A gente pode ter um desenho 2D e muito bem acabado, que é o caso desse trailer estendido, né? Henrique, relembra aí qual que é o post pro pessoal, pra quem quiser ver o trailer do Hayao Miyazaki. Pro pessoal localizar fácil, o nome do post é Confira trailer estendido do novo filme de Hayao Miyazaki. Ou então na nuvem de tags, procura só Hayao Miyazaki que acha. E o nome do filme, o original, é Kaze Tashino, ou em inglês The Wind Rises, ou em português, O Vento Está Soprando. Boa! Tem um comentário aqui do último podcast Cinemação número 50, que era de comédias românticas. Foi muito legal o podcast. A gente teve a participação da Ana Clara, que é do Ovo de Fantasma. Foi muito bacana a conversa que a gente teve. Analisamos os filmes e tal. E aí veio esse comentário aí da Mônica Vieira. Ela escreveu o seguinte: galera do Cinemação, tenho acompanhado o trabalho de vocês e estou gostando muito. Gostaria só de deixar minha opinião sobre o último podcast quando falaram de comédias românticas. Vocês falaram que trata-se de um gênero que está morrendo, mas eu discordo. Nos últimos anos, vimos filmes como Simplesmente Complicado, com a Meryl Streep, Amor a Toda Prova, com Steve Carell, além de Friends with Benefits, que é amigos com benefícios, né? E Sexo Sem Compromisso. Acho que o gênero continua forte, só que não leva os atores a ganhar Oscars, mas as produções continuam excelentes. A gente comentou no último podcast que o gênero tá morrendo, acho que justamente por isso, porque a gente não tem mais aquela identificação com o gênero, né? Ele acabou ficando muito genérico. O que vocês acharam desse comentário? Eu acho que, claro, toda vez que a gente fala que alguma coisa está morrendo, na verdade ela nunca morre, né? Tem gente falando que o rock tá morrendo há 300 anos, tem gente falando que o jornalismo tá morrendo e blá blá blá, enfim. É só uma forma da gente colocar o debate e ver o que é que tá acontecendo com esse gênero. No caso, a gente até comentou, a gente não comentou diretamente do Friends with Benefits e do Sexo Sem Compromisso, mas são filmes que falam muito mais do sexo do que do sentimento em si. Então a gente estava falando de como isso tem mudado, até porque a sociedade está mudando e os cineastas não estão conseguindo, talvez, enxergar essa mudança na sociedade. Ou estão e a gente que não está enxergando direito. Mas o fato é, está havendo uma mudança, os filmes não têm mais, de uma forma geral, a qualidade que tinham há um tempo atrás, especialmente na década de 90, que foi talvez o auge da comédia romântica, mas de qualquer forma, claro que eles existem ainda e ainda se produz comédia romântica. Mas acho que o apelo do público não pede mais, né? Tantas comédias românticas. O público não tá procurando muito. Entre um filme de ação ou uma comédia mais escrachada, tipo um Se Beber Não Case. O pessoal vai ou no Homem de Ferro ou no Se Beber Não Case. Eu acho que tem um pouco do fato de que as pessoas talvez estejam assistindo menos filme no cinema, que você pode tranquilamente ver em casa. Então as pessoas talvez, pode ser que não aconteça em todos os lugares, mas em muitos casos eu acredito que muita gente dê preferência para ir ao cinema, para ver aquele filme que é imprescindível ver na tela gigante, com óculos 3D, com efeitos especiais que não vão ser iguais na televisão em casa, que é menor.
E um filme simples, vamos dizer assim, de comédia romântica, ele... Enfim, você pode ver em casa sem perder tanto. Então talvez seja um dos motivos. Talvez não seja tão lucrativo fazer um filme de comédia romântica no cinema. Claro que vai sair. Ele não vai morrer do tipo, nunca mais vão fazer esse filme. Nem Faroeste morreu, até hoje de vez em quando volta. Mas perdeu a força de alguns anos atrás. Pode ser que volte bastante, pode ser que não volte nunca mais. E assim vai. Django. Eu tava pensando, talvez o cinema ele tenha conseguido nos últimos anos agregar valor ao seu produto, né? Então, hoje o cinema ele oferece salas em 3D e tal, coisas que a gente não tem com toda a qualidade em casa. Então, realmente, o que aconteceu foi que com a mudança de qualidade no cinema, alguns filmes caíram, assim, num esquecimento justamente porque eles não se alimentam dessa tecnologia que o cinema oferece. Que é o caso de comédias românticas, né? Você não tem comédia romântica 3D, né? Então, assim, não entra dentro dessas salas de cinema esses filmes com esse apelo. Eu acho que o que tem muito apelo é justamente os atores, que já não se identificam tanto com o gênero, né? Pode ser, mas de qualquer forma, comédia romântica ou não, ação ou não, eu prefiro ter a visão otimista de que espaço para filme bom no cinema sempre vai ver, com efeito especial, com 3D ou não, com o que for. Filme bom sempre vai ter seu espaço, sempre vai ter gente querendo assistir. Então, se voltarem a fazer comédias românticas muito boas, por que não? Cara, eu quando tava fazendo a edição do podcast, fui assistir alguns trechos de um lugar chamado Notting Hill. Daí eu tava assistindo, puta, que filme legal que é, né, meu? Puta, era muito bacana o filme, a própria Julia Roberts, como é uma história bem trabalhada, né? Putz, olha, fiquei encantado de novo pelo filme. Esse filme eu só assisti no cinema. Eu lembro que eu gostei, tipo, nunca mais assisti de novo. Sei lá, quantos anos fazem isso, né? O comentário que eu tenho aqui, na verdade, ele chegou por vias tortuosas. Porque, na verdade, foi o Rogério Ferreira que escreveu no meu Twitter. Não é a melhor forma de se entrar em contato com o Cinemação ou de se dar um retorno. Mas, na verdade, eu tava replicando, né, um link pro Cinemação, falando de um post. O post é o seguinte, ele diz: Cine Hollywood bomba as bilheterias do Ceará. Porque o filme Cine Hollywood, ele estreou no Brasil só em 10 salas no Ceará. Ele é um filme cearense no seu âmago, né, no seu íntimo. E tá bombando, teve muita gente que foi pro cinema, né? Mas muita gente, o pessoal tá adorando. E aí aos poucos ele tá se alastrando, indo para outras salas aos poucos do Nordeste brasileiro. E depois ele vai chegar nas outras regiões, e talvez no Norte e Centro-Oeste, e no Centro-Sul, né, que é o Sudeste e o Sul. E os produtores estão super animados com isso, porque o sucesso está maior do que se imaginava. E o Rogério Ferreira, ele comentou o seguinte, ele escreveu: gostei do seu texto a respeito de Cine Hollywood. Eu, como cearense, me senti orgulhoso. Parabéns. Eu achei super legal ele elogiar o texto desse jeito. E eu acho muito legal isso porque ultimamente eu tenho até estudado mesmo, por conta das minhas aulas e tal, como que as regiões mais afastadas do eixo Rio-São Paulo acabam sofrendo um pouco com a falta de identidade, principalmente na televisão, né, que talvez não mostre tanto o Norte e o Nordeste, que são tão importantes para o Brasil, não mostram tanto na televisão. E eu acho que eles gostam muito quando se veem representados na tela grande do cinema. Pernambuco tem mostrado isso com filmes muito bons, e o Ceará fez esse filme que, pelo jeito, é espetacular. Eu espero ver ele muito em breve, e eu fico muito feliz de ver que tem filme no Brasil fazendo esse sucesso fora do eixo Rio-São Paulo, que costuma produzir mais filmes, e isso só prova que o Brasil todo tem um poder muito forte de fazer filmes muito bons. Só precisa ter o investimento certo, da forma certa, com pessoas interessadas em fazer acontecer. Ô Dani, acho legal você falar como que tá escrito, né, o Hollywood, porque você falou e todo mundo sabe o que é Hollywood, mas esse daí tem uma peculiaridade, né? Sim, é Hollywood com I-U-D-Y, né, Hollywood, que na verdade, o filme é baseado num curta-metragem, enfim,
ele tem toda uma história. E é um filme de comédia, é um filme para as pessoas se divertirem. Ele tem legenda, que é para pressupor que todo mundo vai entender, porque no Ceará as pessoas, enfim, o filme brinca com o sotaque cearense, né? Então, eu achei, assim, genial. Ele é bonito de se ver por mostrar essa diversidade. Eu não conheço o Ceará, eu tô morrendo de vontade de ir pro Ceará. Eu quero conhecer esse lugar. Por isso, pra você que é fã do Cinemação, vá fazendo depósitos pra gente ir lá pro Ceará, assistir o filme e contar pra vocês o que a gente achou. A gente podia até ler como Hollywood. Já que tá aqui, né? Já leio logo como Hollywood. Eles falam Hollywood mesmo. E o legal é que o filme tem até um quê de Cine Paradiso, né? Eu vi o trailer, eu pensei no Cine Paradiso, é muito louco. Tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like whoa. Oh God, cameras point and shoot. Ask me what's my best side. I stand back and point at you, the one that. I don't think she's gonna be expecting something big, do you? What, like anal? No, like a fucking circular gold thing on the finger. Oh, fuck that. It's been 4 years, Johnny. You and me have been together for 27 years. Where's my ring? Huh? Pra quem gosta de cinema, pra quem ama cinema como a gente ama, a gente sempre tá arriscado a enfrentar filmes horrorosos, né? Filmes medonhos. E eu acho que esse é o grande desafio dos amantes de cinema, é enfrentar esses filmes e sobreviver depois para dizer que assistiu ou que quase conseguiu assistir. E a gente, em especial, fez algumas listinhas aqui, trouxemos alguns filmes pra gente relembrar de filmes que a gente realmente odiou, filmes que a gente detestou e que a gente não tem mais vontade de ver e que, de preferência, que isso fosse excluído da humanidade, né? Assim, seria um favor se ele nunca tivesse existido antes. Muito bem, a gente tem cada um fez uma listinha, tem uma listinha de filmes que a gente não gostou e a gente não vai ter ordem certa, a gente vai relembrando e tal, vai falando e vamos comentando um pouco sobre esses filmes, o porquê que a gente odiou. Então eu vou dar aqui o pontapé inicial, já que hoje a gente tá só com os membros titulares do Cinemação. E é bom lembrar que nos últimos podcasts, pelo menos os últimos 5 podcasts, sempre uma participação especial, hein? A gente trouxe sempre convidados novos, pessoas que conhecem de cinema. Foi muito interessante, então, vale a pena aí ver os últimos episódios do podcast, né? Ouvir os últimos episódios do podcast. É verdade. Muito bem, o primeiro filme que eu tenho aqui que eu odiei, e odiei quando eu assisti, e odeio até hoje, e eu tenho certeza que o Henrique se levantará e me dará um abraço, é Batman e Robin, de Joel Schumacher. Eu odeio esse filme. Esse filme foi muito frustrante, cara. Primeiro porque tinha mamilos no Batman, mas eu era criança, eu não reparei nisso. Mas era tão idiota, cara. Era idiota, cara. Era idiota. Eu acho muito... O mais esquisito desse filme é, porque o que acontece? O Tim Burton, ele deu uma visão, né, pro universo do Batman. Ele criou uma visão mais bem própria, né, mais peculiar do universo do Batman. E fez lá aqueles filmes antes. E fez algumas coisas que, na verdade, se for parar pra pensar, são meio escrotas. Tipo o Pinguim ser um pinguim, literalmente. Nos quadrinhos, o Pinguim é simplesmente um cara chamado de Pinguim, que é baixinho. Mas ele não era um pinguim, ele era uma pessoa que nasceu com anomalias genéticas. Ele só tinha, uma anomalia nas mãos e ele era corcunda. Ele não era, literalmente um homem pinguim. Mas o cara andava com pinguins no esgoto, umas coisas bizarras, assim. Então, assim, se parar pra pensar, de qualquer forma, o Tim Burton criou um universo meio específico pro Batman. E aí, quando chegou no Joel Schumacher, não sei o que ele fez, acho que ele não entendeu a proposta do Tim Burton, ou tentou reviver com outro universo do Batman, mas de uma forma completamente, não sei, falsa, e ele não conseguiu encaixar a visão dele, se é que ele tinha alguma visão do universo do Batman. Então ficou, na verdade, um festival, um carnaval, né? Aquilo lá é um festival de quem faz poder mais esquisito e quem tem a roupa mais esquisita. Então, não sei, eu acho que é isso que ele não conseguiu fazer. Fora que o filme todo é ruim, o roteiro é ruim, tudo, nada casa lá, né? Não, o filme, vamos, assim, pra começar, o filme juntou
o George Clooney como o Bruce Wayne. Aí chamaram o Chris O'Donnell pra ser o Robin. Que já tinha sido Robin no Batman Eternamente, que também é uma bosta. Pois é, então. E aí chamaram como vilão Arnold Schwarzenegger, chamaram também a Uma Thurman. E, assim, pra coroar, né, esse festival de artistas, eles chamaram Alicia Silverstone pra ser a Batgirl. E aí você tinha, pelo menos no papel, a gente pode dizer assim, um elenco até que, né, razoável, um elenco que chama a atenção, né, do público. Pô, vai ter um Batman e tal. O que não se imaginava é que ele ia destruir o filme. E todos os atores estavam denirizando, pra quem se lembrar do que a Ana Clara falou no podcast passado. Eu vou começar a absorver jargões dos convidados do Cinemação. Eu já tô usando o Me Julguem, do Carlos, e agora eu vou usar o denirizar da Ana. Nota mental, prestar atenção no que os convidados falam. E assim, o Joel Schumacher, ele não tem, né, um histórico de filmes de sucesso. Ele tem alguns filmes bem feitos ao decorrer da carreira, mas nenhum que fosse uma obra-prima. Como, por exemplo, caiu na mão dele O Fantasma da Ópera de 2004, que também não é um filme brilhante, é um filme, um filme regular, vamos dizer assim. E aí ele não tem, então, grandes obras e tal. E a franquia do Batman, até quando a gente estava conversando sobre Wolverine e tal, o Henrique até lembrou bem, assim, na cronologia dos filmes de herói, que esse foi o filme que arrebentou com o Batman, né? Depois desse filme, as pessoas não gostaram mais de ver filme de super-herói, não foi? Isso mesmo, ficou um hiato de muitos anos, logo depois do Batman e Robin, e daí o filme de super-herói só voltou mesmo com o X-Men em 2001 do Bryan Singer. Tem algum filme do Joel Schumacher que você gosta? Você gosta do Joel Schumacher? Se ele aparecesse aqui na frente e falasse: Henrique, eu vim pra te dar um abraço. Então, eu sei que ele dirigiu o Batman e Robin, mas sempre que falam Joel Schumacher, vem a imagem do Schumacher da Fórmula 1 na minha cabeça. Cara, o Joel Schumacher dirigiu 2 filmes que eu acho minimamente legais, assim, que eu gostei pelo menos, que são o Por um Fio, que é um filme com o Colin Farrell, que é bem rápido, eu lembro que é um filme de 1h20, assim. E tem também o Número 23, com o Jim Carrey, que eu lembro que eu gostei. Ele, enfim, tem as suas falhas, mas é um filme razoável. Mas eu vou colocar aqui, pra gente falar de filmes... Enfim, vamos ficando em Hollywood ainda. Tem um filme que eu detestei e que fez parte de um dia muito esquisito na minha vida, porque eu fui pro cinema e me forçaram a ver esse filme, que é o filme Deu a Louca em Hollywood, dessa vez Hollywood com 2 Os, como em inglês mesmo. O filme Deu a Louca em Hollywood, que é chamado de Epic Movie em inglês, ele é uma sátira de um monte de filme. Só que ele consegue ser muito pior do que o pior do Todo Mundo em Pânico, né? Apesar de ser dos mesmos produtores e diretores até que participaram dessas franquias. E o Deu a Louca em Hollywood, ele é um festival de referências sem nenhuma unidade pra nada na narrativa, sem nenhuma piada minimamente boa. Todas as piadas são muito ruins, eu não dei risada o filme inteiro, entendeu? A única coisa que ele é bom, mas a única coisa mesmo, assim, que até espantava, você falava, que esquisito, é que a produção, a produção de efeitos especiais e até de direção de arte é muito boa, a ponto de os caras irem pra Nárnia e a impressão que dá é que eles entraram no set de filmagem da Disney pra filmar no mundo de Nárnia, assim, é muito bizarro, porque ele é bem feito, a produção do filme em si. Mas assim, tem uns atores péssimos, umas cenas muito ruins e piada escatológica que chega uma hora que enche o saco, é só gente soltando pum e fazendo referência a questões anais e relacionadas às bolsas escrotais, então é esquisito. Esses filmes aí são muito irritantes, realmente. Acho que o último Todo Mundo em Pânico que eu gostei foi o terceiro, se eu não me engano. É aquele que o Charlie Sheen toma um monte de Viagra, daí ele pula assim no prédio e explode. É bem nojento, mas é engraçado de lembrar.
O resto é uma bosta. E pior, né, Dani, que nesse filme não tem nem, assim, o apelo de atuação, né? Porque não tem um ator que você olhe no filme e você fale, puta, eu vou assistir porque tem esse ator ou tem aquele. Como é o caso de algum Todo Mundo em Pânico do passado que tinha o Leslie Nielsen lá no meio e você tinha pelo menos esse apelo do ator, do comediante que estava envolvido no projeto. No caso de Deu a Louca em Hollywood, cara, eu lembro que eu assisti esse filme, tipo, acho que eu assisti meia hora de filme e eu parei porque eu achei uma bosta completa, assim. Eu acho que eu só assisti ele inteiro porque eu tava no cinema e tinha pagado o ingresso. Eu acabei assistindo o filme até o final. E, nem a mãe do Stifler tem graça se não for no American Pie, então... Não, realmente esse filme é horroroso. Eu acho uma pena porque, assim, pra você ter uma ideia, ele custou 20 milhões de dólares esse filme. Quer dizer, teve um investimento relativamente alto, né? E no Brasil, ele levou só umas 117 mil pessoas para o cinema. Quer dizer, é um público baixíssimo. E dessas 117 mil pessoas, uma foi você. Um filme que eu odeio. Eu odeio de ódio. É que assim, olha, é raro fazer isso, mas eu pus pra frente, assim, só pra ver como que acabava. Sabe, tipo, FF do VHS? Guerra ao Terror. Cara, eu gosto de Guerra ao Terror, então eu não vou comentar muito. Eu acho que você não entendeu a proposta da Catherine Bigelow. Eu acho assim, cara, eu gosto também, gostei do filme, e a pergunta que fica é, por quê? Por que é que você odeia esse filme? Cara, eu acho que não sei se era o sono. Mancado, coitadinha da Catherine Bigelow. Mas sabe que eu fui esperando... Eu sabia que não era um filme de ação, que era um filme tenso, né? Que era pra ter o drama dos soldados e tudo mais. Mas não apeteceu, assim. Eu achei que não... Pra mim, eu não senti drama nenhum, entendeu? Eu falei, tá, eles estão meio estressados. Mas, tipo, não é um filme... O que eu acho que foi mais frustrante foi... Pô, esse foi o filme vencedor de Oscars, né? Ele ganhou... Eu não lembro agora, na época, quais concorreram. Mas, tipo, com certeza não era o mais merecedor, assim, pra mim. Então, tipo, eu assisti... Nossa, é filme vencedor de Oscar. Daí foi bem broxante, assim. Você sentiu falta de ver terrorista, de ver gente explodindo e pedaço de gente voando? É isso que você sentiu falta? Não, sabia que não era o Rambo. Mas pelo menos A Hora Mais Escura valeu a pena. Eu acho que A Hora Mais Escura tá mais ou menos na mesma pegada que esse. Só que esse daí era um filme que eu não acho que ele seja tão bom em termos de roteiro como A Hora Mais Escura, entendeu? Mas eu acho que esse filme ele consegue passar pelo menos toda a tensão do momento ali. Afinal de contas, a gente tá falando de gente que desarma bomba. Alguma coisa de tensão você devia ter sentido, cara. Não é possível. Não, se tivesse um filme, sei lá, passando num avião, aí sim eu ia ter tensão. Ah, bomba? Que se exploda. Literalmente. Cara, eu acho que você devia assistir de novo. Pô, acabou o argumento. Eu não posso assistir Transformers de novo. Não, sério, eu acho que assim, claro, tudo bem. Eu acho que todo mundo tem algum filme que odeia, mesmo que não seja necessariamente um filme tão ruim, e você tem esse direito e tal. Mas eu acho que todo filme que muita gente gosta e você não gosta, às vezes é questão de dar uma segunda chance pra ele, pra tentar enxergar algo. Talvez eu faça isso com os que eu não gosto e que muita gente gosta, que eu vou falar daqui a pouco. É isso que eu ia falar, vocês não perdem por esperar pra ver o que eu odeio. Tipo a cabecinha do Henrique tramando. No, God! No, God, please, no! 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 Eu tenho um medidor de ódio de filme que é o meu sono, assim. Tipo, quando o filme ele é interessante em algum sentido, eu consigo ficar acordado o filme inteiro. Eu assisto o filme inteiro, não tenho sono nenhum. Quando o filme tem algum tipo de monotonia, quando, assim, não me apetece o filme, eu começo a ter muito sono. Eu tive 2 filmes que eu senti isso, um deles foi bem recente. O primeiro que eu senti isso foi Os Mercenários, o primeiro.
Eu não consegui assistir o filme. Eu tentei umas 2 ou 3 vezes assistir o filme até o final e eu simplesmente não consegui porque eu achei muito, muito, muito superficial. E daí eu não tive vontade de assistir. E o outro agora foi justamente G.I. Joe Retaliação. Tipo, o mesmo sentimento. Eu tentei assistir 2 vezes e eu simplesmente não fui capaz de assistir. Eu sentia literalmente o meu cérebro encolhendo ao assistir esses filmes. Cara, Os Mercenários é legal, assim. Eu assisti primeiro o 2 e depois eu assisti o número 1. Bom, Chuck Norris, cara. Tipo, não tem muito o que falar, assim. Parece ele, assim, Bruce Willis, Sylvester Stallone. Tipo, isso é muito, tipo, animador, assim. Nossa, que da hora, explodindo todo mundo. É tipo, desliga o seu cérebro e foda-se. Mas o G.I. Joe, eu também, cara. Eu assisti o primeiro, que é A Origem do Cobra, no máximo 10 minutos, cara. Que tinha uns personagens muito irritantes. E esse daí, o segundo, eu queria assistir só por causa do The Rock. Que eu sei que ele não gosta mais de ser chamado assim, mas é Dwayne, blá, blá, blá. The Rock vem me pegar, né? The Rock cai dentro aí, você não sabe onde eu moro, não tô nem aí. Mas, cara, então, mas você falou do Bruce Willis, falou do Chuck Norris, mas estão no 2. O 2 eu assisti. O 1 não tem o Chuck Norris. E o Bruce Willis aparece, tipo, 5 minutos no filme e depois ele some. É uma bosta. Não, mas eu falei no sentido, assim, tipo, incorporar o espírito do filme, assim. Tiros e algumas piadinhas e caras e bocas do Sylvester Stallone, assim. Mas de qualquer forma são filmes que têm histórias bem rasas, assim, e simplesmente existem pra mostrar coisas explodindo, tiros e tudo mais. Também é um tipo de filme que eu não gosto, mas o primeiro Mercenários eu lembro que, assim, não que eu me diverti do tipo de, nossa, achei o máximo, mas pra mim passou, né, ok, tá na minha lista de filmes assistidos. Mas de qualquer forma, eu acho que nesse caso eu não peço pra vocês assistirem de novo a esses filmes. Tem um filme que eu assisti na minha infância várias vezes. Eu tinha um pouco de medo dele porque eu era pequeno. E hoje eu tenho medo porque eu sou grande. Porque ele é um filme amedrontador. E ele se chama Super Xuxa contra o Baixo Astral. Cara, é um... Que medo do Daniel. Cara, é um filme muito horrível, porque tem o Guilherme Caranda numa risada bizarra, e ele tem umas unhas esquisitas no filme, assim, e tipo, o Guilherme Caranda é muito esquisito, o cara é bizarro, sei lá. Não sei, eu não lembro de detalhes da trama, se é que tem, mas eu lembro que tinha um cachorro, o Xuxo, sei lá, o Xuxão, qualquer coisa assim, que tava morrendo, e o Guilherme Caramba era alguma coisa nesse nível. Então era um negócio pra baixo, assim, e sei lá, eu me sentia, não sei se é também porque o VHS da época era chiado e cheio de bolha nele, assim, mas era muito bizarro, então eu não tenho boas memórias desse filme. Diferente do Lua de Cristal, por exemplo, que era legal pra caramba, tinha o Sérgio Malandro de Príncipe. Aquilo sim era coisa legal, né? Mas esse Super Xuxa contra o Baixo Astral é um que, sei lá, me incomoda, e eu não tenho boas lembranças dele, e eu não tenho vontade de assistir ele de novo. # me julguem. Ou seja, o que aprendemos nesse podcast de hoje, que o Daniel tem tara pelo Sérgio Malandro de Príncipe. Me julguem. Mas, cara, qual filme, além de Lua de Cristal e, sei lá qual outro, a Xuxa fez que, tipo, é relativamente bom, assim? Cara, não tem. Olha as últimas obras dela. 2009. Obras com aspas com os dedos. Olha só. Xuxa em um mistério de feiurinha. Xuxa em sonho de menina. Xuxa gêmeas. Tipo, porra. Não. Ah, não, cara. A Xuxa tá na hora também. Puta que pariu. Então, por isso que eu tô falando, o Lua de Cristal eu tenho boas memórias. Eu acho que alguns filmes da nossa infância a gente acaba gostando um pouco por conta disso. Mas o Super Xuxa, o Super Xuxa contra o Baixo Astral é um filme do qual eu não tenho boas memórias. Ele foi lançado em julho de 88. Na verdade, eu só fui ver esse filme na televisão mesmo. Mas, sei lá, não tenho o que falar. A gente podia fazer um podcast com os filmes dos Trapalhões. Que eu lembro que tinha uns filmes bem da hora, assim. Não lembro o nome de um, mas eu lembro
que eram da hora. E do Monty Python, porque tem tudo a ver. Mas a gente deixa pra depois. O Monty Python fica pro podcast Vergonha, filmes que eu nunca vi e deveria ter visto, parte 2. Vou polemizar. Outro filme que eu odeio, tenho ódio. Cidade de Deus, Se Matem. Eu perdi o meu respeito por você, mas tudo bem. Você ainda não tinha perdido. Você ainda não tinha. Depois que ele falou do Brilho Eterno e agora isso, você ainda, tinha algum tipo de respeito. Não, mas Brilho Eterno, o Daniel até me deu o DVD, eu até assisti, até chorei pra variar. Mas, Cidade de Deus, velho, tô fora. Eu vou te dar um DVD do Cidade de Deus também. Brincadeira, não vou, porque eu tenho mais o que fazer com o meu dinheiro. Mas, Cidade de Deus é um filmaço, assim, eu acho. Eu lembro que eu assisti no cinema, achei sensacional. E acho, eu acho que uma coisa que me incomoda é quem fala assim: Cidade de Deus tem palavrão e favela, e filme brasileiro só tem palavrão e favela. Na época que ele foi lançado falava-se muito isso, porque as pessoas não conheciam o cinema, o cinema nacional. E quem fala isso é porque não conhece o cinema nacional direito. De qualquer forma, eu acho que é um puta de um filme, tem uma narrativa muito boa, e tem toda a questão do que ele representa pro Brasil, pra história do cinema, e também pras questões sociais do Brasil. Mas, enfim, discussão... Daniel ficou desolado. Não, cara, quanto à produção do filme, a ideia da narrativa do filme, eu acho interessante. Eu sei que pro nosso cinema, né, o cinema brasileiro, é um filme muito importante. Mas assim, é um filme que não me traz boas energias, entendeu? Não é a questão da favela, porque a favela, cada um tem a condição de vida que tem. O cara, um só pode morar na favela, o outro pode morar no bairro de classe média, classe baixa, outro mora no condomínio de luxo. Isso daí é a realidade do nosso país. Mas eu acho que assim, a ideia de seguir o bandido, tudo mais, não me agradou. Que foi diferente do Carandiru, que é um filme nacional e que se passa dentro de uma prisão, ou seja, teoricamente é só pessoas ruins que estão lá. E pra mim foi totalmente ao contrário do que quando eu assisti Cidade de Deus. Você acaba tendo uma compaixão, você torce por aqueles personagens. No Cidade de Deus, não, você fica... Tem toda a narrativa por trás, mas assim, se estiver passando, eu mudo, assim, eu não tenho tesão de parar pra assistir. Cara, eu queria saber o que aconteceu na sua vida quando lançaram Cidade de Deus, cara. Porque não é possível. O Cidade de Deus, além de ser um filme, totalmente icônico no nosso mercado, ainda ele tem uma narrativa que você torce sim pelo cara, né? Você torce pelo personagem, pelo busca-pé e tal, né? Você torce por ele, você quer que ele se dê bem, que ele não seja envolvido justamente pelo meio que ele vive, assim, não, né? Pô, você torce pelo cara, meu. O que aconteceu? Você tinha sido assaltado na época? Não, graças a Deus, desse mal eu nunca sofri. Mas eu acho que a própria atuação do antagonista que fez o Zé Pequeno, pelo que ele passa, assim, ele interpretou tão bem que é aquele caso que o personagem incorpora... Não no ator, porque nos outros trabalhos dele não teve tanta influência, mas assim, sabe quando você fica com aquela impressão, você lembra do filme, você não lembra das coisas boas, você lembra das coisas ruins. Cara, você precisa ver o próximo filme que eu odeio. Rafa, você tava torcendo pro Busca-Pé, eu lembro que eu fiquei desolado quando o Bené morreu no Cidade de Deus. Quando ele morreu com um tiro lá. Juro por Deus, porque ele era muito gente fina, assim, o Bené, né? E aí, ele morre, eu fiquei, puta que bosta, foi mesma sensação da galera no Game of Thrones quando viu lá aquele episódio fatídico lá. Olha a comparação, né? Cidade de Deus com Game of Thrones, mas tudo bem. No, God! No, God, please, no! 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 Queria saber qual que é o próximo filme que você odeia, afinal de contas você falou que tá cheio de polêmica, então eu gostaria realmente de saber qual que é o próximo, e a porta da casa é serventia. Olha esse Rafael. Eu odeio a Lagoa Azul. Se matem! Não, mas a Lagoa Azul ainda tem um pouco de lógica, afinal de contas Lagoa Azul foi enfiada garganta abaixo pela sessão da tarde, né? Porque o filme em si não tem nada demais, não tem grandes atuações, não tem uma história fantástica, uma narrativa fantástica. Não é um filme que eu odeio, mas, eu entendo, não foi tão polêmico isso, eu esperava um pouco mais de você.
Eu também não odeio Lagoa Azul, mas também, sei lá, também não acho que seja um filmão. Ele é mais pela parte histórica dele, por ter tido esse simbolismo pra gente, mas também não é uma coisa que eu pague pau, sei lá, ok. Ah não, cara, Lagoa Azul é muito chato, velho. Aquele filme lá, eu lembro, tipo, velho, é muito chato Lagoa Azul. Odeio esse filme. Argumentos muito ricos esse do Henrique. Muito bom, você acabou de convencer todo mundo que a Lagoa Azul não é um bom filme falando desse jeito. Não, foi assim, vamos gravar um podcast e falar dos filmes que a gente odeia. Não, vamos fazer um estudo aprofundado sobre a história do cinema e a sua influência na sociedade moderna. Não, fala dos filmes que você odeia. Velho, eu odeio. Tipo, por que você odeia? Ah, cara, porque eu odeio. Não, algum motivo deve ter, né? Alguma coisa aconteceu. Você já quis estar preso numa ilha com uma menina, isso nunca aconteceu. Você odiou o menino lá que ficou. Eu fiquei preso com o menino. Faz sentido. Faz sentido você não gostar de Lagoa Azul. Queria falar de 2 filmes, 2 comédias que eu não gosto. Não consegui também assistir até o final, de enjoos, tipo, constantes, assim. Que é Zoolander e Cada Um Tem a Gêmea que Merece. Tipo, Zoolander é um filme dirigido pelo Ben Stiller. Tem o Owen Wilson. E, cara, ele fica usando roupa de couro o filme inteiro e dançando o filme inteiro, assim. E eu acho muito, muito forçado. E isso, tipo, pra mim, não foi legal. E o outro é um filme com Adam Sandler, que a gente falou, inclusive, no podcast passado. E ele faz um papel de uma irmã gêmea dele, que é muito escandalosa. É tipo, cara, não consegui assistir os 2 filmes nem de perto, assim. Tipo, enjoo mesmo. Acho que nesse filme o Adam Sandler tentou ser que nem o Ed Murphy, só que ele não tem 1/10 da capacidade que o Ed Murphy teve nos Professor Aloprado da vida, que ele imitava todo mundo e tal. Mas, meu, eu acho que o Adam Sandler é um cara que devia se aposentar, e eu acho que esses filmes essas comédias muito escrachadas, que nem o Zoolander, também são ridículas. Eu não consigo imaginar quem se diverte. Tem uma coisa que eu não faço nesses filmes, é dar risada, porque pra mim não tem graça nenhuma. Por isso, eu odeio 2 filmes que eu tive o desprazer de assistir na sequência. Eu assisti um depois do outro, que foram Entrando Numa Fria e Entrando Numa Fria Maior Ainda. Ainda bem que eu não vi os filmes seguintes, né, pelo amor de Deus. Mas assim, eu lembro que eu assisti os 2 filmes seguidos, um depois do outro, na televisão, no DVD. E aí eu entendi quando se usou o termo denirizar neste podcast. Porque, sei lá, tá todo mundo denirizando no filme, até o Ben Stiller. E é um tipo de comédia que pra mim não tem a mínima graça, assim. É uma comédia de situações, mas são sempre situações forçadas. Não chegam nem perto das sitcoms americanas e até sitcoms brasileiras, que tem situações mais bem elaboradas. E sei lá, e a premissa é totalmente inútil. É só um filme pra botar gente famosa lá e fazer piada. Acho que tem piada com as cinzas, não sei de quem, que cai no chão e blá blá. Mas, sei lá, pra mim são filmes que eu odeio. É legal a gente falar que esse filme é um filme que tem, pra quem não lembra, né? É um filme que tem o Robert De Niro. Não é só não é o ato de denirizar no filme, mas ele está lá. E o filme conta a história de um cara que conhece uma menina e ele vai conhecer a família dessa menina. E o pai dela, que é o Robert De Niro, é tipo um ex-agente do FBI, sei lá o que, e o cara é super rígido e tal. Realmente é um filme, assim, super forçado. Mas, cara, não é um filme que eu odeio. Não chega a ser um filme que eu odeio. Eu acho muito mais forçado, tipo o Zoolander, por exemplo, que o cara, tipo, eles fazem uma competição de dança e é muito forçado mesmo, assim, tipo, até o jeito deles falarem, inclusive, e até esse do Adam Sandler, que todo mundo tem a gêmea que merece, porque, cara, é muito assim, tipo, é uma coisa muito além. Entrando numa fria, eu acho que o que eles exageram é as sequências de desastres, assim. É uma coisa que você assiste o filme e você fala, meu, por que o cara não vira e fala, não, peraí, para tudo. Deixa eu explicar o que tá acontecendo, olha só, tipo, resolvia. Mas não, o cara, tipo, tem uma sequência
sequência de desastres muito bizonhas, assim, que você desacredita, né? Tipo, dar bolada na cara da irmã, lembra disso? E ela quebra o rosto inteiro, tipo, é uma coisa muito, muito fraca, assim. Eu não consigo imaginar quem que dá risada disso, por isso que eu acho esquisito. O pessoal da escola que dava bolada em mim dava risada. Falando dos filmes que o Rafael odeia, eu só vou falar de filmes que eu odeio que eu assisti. Então esses dois eu nem comentei porque, tipo, me recuso a assistir esses filmes. Entrando numa fria, o primeiro é legal. O primeiro eu gostei. O segundo, eu lembro que o pai dele, do personagem do Ben Stiller, ele lutava capoeira e, tipo, umas coisas muito bizarras. Muito, muito, muito freak, motherfucker. E falando no Adam Sandler, é o meu próximo filme que eu odeio. Eu só assisti no cinema, fiquei chorando lá e falei, nunca mais vou assistir essa porra desse filme. Clique. Meu, aquilo não é comédia, aquilo é o filme mais triste que eu já vi. Eu saí do cinema, eu saí correndo abraçar meu pai, assim. Eu odiei Clique, eu não saí correndo pra abraçar ninguém, porque eu achei ele forçado, ridículo. Sei lá, ele é mal elaborado e eu não curti a forçada de barra que eles fizeram. E eu acho, mais do que odiar o filme Clique, eu odeio o fato de que todo mundo acha ele lindo e fala que chorou nele. Eu não consigo ver emoção nenhuma nisso. Não, Daniel, o pai do cara ficou velho e morreu e ele não se despediu. É por isso, mas, tipo, o filme é ruim, eu odeio. O filme é ruim? E como que você se emociona com um filme ruim? Eu não consigo me emocionar com um filme ruim. Eu fiquei com medo assim, tipo, imagine se eu for um dia o pai do Adam Sandler. Tipo, se eu tiver um filho que nem o Adam Sandler. Duas coisas que eu acho interessante comentar sobre isso. A primeira é que realmente o Daniel demonstrou que o respeito dele por você acabou. Acabou mesmo, assim. Não tem mais, não existe mais esse parâmetro. E outra coisa que eu acho que é interessante comentar é que, seus argumentos não têm a menor lógica. Você fala que você odeia um filme que te emocionou, que te fez sair do cinema e abraçar seu pai. Você tá louco. Não, cara, você vai pra uma comédia, você não vai sair deprê, você vai ser, tipo, rindo, entendeu? Você não sai deprê do Se Beber Não Case, por exemplo, ou, sei lá, Bater e Correr em Londres, que é engraçado, Jack Chan é sempre engraçado. Henrique, eu preciso te explicar o conceito de odiar, ok? Nesse caso, a gente tá falando de filmes que a gente assiste, a gente tem vontade de bater com a cabeça na parede pra ver se o filme some da nossa frente. E não que a gente tenha vontade de abraçar nosso pai ou chorar. Então eu sinto te informar, mas você gostou de Clique. Definitivamente não. E eu não quero voltar pra aquela lagoa azul maldita. Você não concorda, Dani? Não tem lógica nenhuma os argumentos que ele tá dando. Nem os dele, nem os meus, porque eu simplesmente odiei por odiar e fiquei puto que todo mundo gostou. Mas não sei, pra mim ele é um filme... Ele é forçado e ele é mal colocado, assim, as coisas são mal colocadas e a premissa dele é muito batida, se parar pra pensar. O problema é que as pessoas esquecem que a premissa é muito batida, mas é uma premissa batida. No, God! No, God, please, no! 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 Bom, vamos passar por cima do Clique, porque o Henrique gostou, o Daniel odiou, então vamos passar por cima de Clique, que gerou uma polêmica aqui. E um filme que eu queria lembrar é um filme que se chama A Caixa. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme um pouco antigo, aí de 2010, com a Cameron Diaz. Cara, eu assisti esse filme porque eu achava que era um filme que tinha uma boa história, porque é um suspense, né? Mas o filme não tem lógica nenhuma do começo ao fim dele. A pessoa recebe uma caixa e aí ela, tipo, ganha tudo que ela pede, ela ganha, e daí ela precisa, tipo, matar alguém. E aí, pra ela ter aquilo que ela pediu, né? E se ela não fizer isso, ela morre. Então, tipo, mas qual que é a relação da caixa, entendeu? Não tem uma relação, não tem profundidade. A Cameron Diaz, ela faz o papel de uma mulher do James Marsden, que é o cara que recebe a caixa, e o papel dela é meio secundário. Nenhum personagem tem uma profundidade, você não se conecta com nenhum personagem. E o filme, ele é muito fraco emocionalmente, assim, quer dizer...
Os caras têm a possibilidade de pedir alguma coisa, de ganhar, de realizar um sonho, e eles morrem depois, porque eles precisam matar alguém. Não tem lógica, cara. O filme é uma bosta, mas eu não odeio ele. Mas eu lembro que a personagem da Cameron Diaz não tinha os dedos do pé. O Henrique é um cara que odeia o filme que faz ele chorar e acha uma bosta o filme, mas, sei lá... É, o filme sem lógica, mas não odeia. Odiar, tipo, é muito ódio. Eu assisti esse filme no cinema, até porque, tipo, tá passando, vamos ver o que acontece. Tinha o velho lá do Law and Order Special Victims Unit. Vamos ver. Daí, realmente, sem lógica. Mas assim, né, tipo, nossa, eu odeio esse filme. Mas é uma bosta. Não, então, de novo, conceito de odiar. Cara, pra mim esse filme eu não precisava ter assistido ele. Perdi horas de vida ali assistindo. Pelo menos a única coisa que ele me trouxe é que, tipo, sabe, não adianta viver pedindo coisas e recebendo facilmente, sei lá. Um ensinamento que a gente aprende, inclusive, quando a gente é muito criança, né? Exatamente. O que prova que o filme não tem nada de bom, assim. Cara, tem um outro filme que eu odiei, que ele tem o Bon Jovi denirizando. Ele se chama Noite de Ano Novo. E ele é um filme que eu me senti pior do que no Game of Thrones, de tanto personagem que tem. Só que pior, no Game of Thrones os personagens são bons e bem criados. No Noite de Ano Novo eles são muito ruins e clichês e tal. O filme em si, assim, ele é ruim, mas não é tão horrível. Mas eu odiei porque, sei lá, porque ele é estúpido. E ele tem a Hilary Swank fazendo um papel mais sem vergonha que ela já fez na vida dela, entendeu? E ainda tem o Bon Jovi, ele devia ficar só cantando e ele faz uns filmes assim. Sei lá, é um filme que eu odiei quase que gratuitamente, mas eu gosto de odiar esse filme gratuitamente. Esse filme eu não assisti, mas o que eu tive a ideia quando eu vi o trailer e pelo cartaz com trilhões de personagens, se eu não me engano, tinha até a Lea Michele, que é do Glee. Tinha mesmo, né? O Daniel já deu um sorrisinho porque ele assiste Glee, que nem eu. E eles tentaram fazer tipo uma cópia do Simplesmente Amor, que são várias mini histórias que se cruzam. Eu acho que eles tiveram mais ou menos essa ideia, né, Dani? É uma cópia bem mal feita, diga-se de passagem, porque não tem toda a unidade que o Simplesmente Amor, nem a sensibilidade e tal. Mas sim, pode ser. É tipo comparar a Coca-Cola com o Guaraná Pós. Checando os detalhes, conferindo cada frame e olhou no que importa pra você. Plano Detalhe. Agora, no Cinemação. Chegando a mais um Plano Detalhe da semana. E agora, pra gente começar mais esse episódio com dicas, vamos deixar então o Dani começar falando aí. Dani, o que você trouxe de bom pra Semana das Pessoas? O que eu trouxe de Plano Detalhe pra essa semana se chama, eu dei o título de Plongé e Contra-Plongé. É chique hoje. Porque é o seguinte, eu tive a felicidade de assistir nesse fim de semana o filme Os Intocáveis. Não é o Intocáveis francês, é Os Intocáveis. O filme clássico com o Robert De Niro, sem ele denirizar na época que ele era muito bom. Nesse filme eu reparei em duas coisas muito interessantes. Primeiro que eu achei, na hora eu fiquei fascinado com as cenas em plongé, que uma apresenta o Al Capone, que era o Robert De Niro. Então ela mostra de cima ele fazendo a barba e mostra uma estrutura circular. E depois tem uma outra cena que a câmera sobe em vez de descer. Ela sobe mostrando um cara que ele acabou de matar também numa estrutura circular de uma mesa. Então é uma coisa que eu gostei muito. Eu gosto muito desse tipo de referências que tem ao longo do filme quando o diretor consegue fazer isso, né? E poucos diretores talvez tenham essa sensibilidade. Além desses dois plongés que tem também no filme um contra-plongé do Kevin Costner, na hora em que ele descobre, né, que o cara matou o amigo dele e tal, porque mostra ele olhando
pra caixinha de fósforo. Então eu achei muito legal o uso que o Brian De Palma faz dos plongés e desse contra-plongé, e ainda da homenagem que ele faz pro encoraçado Potemkin com a cena do carrinho de bebê caindo, que é uma cena clássica do cinema muito clássico, e que o cara conseguiu transformar numa cena clássica do filme novo clássico, porque é como Os Intocáveis é conhecido. Então fica aí a minha dica, quem quiser assista The Untouchables, que é Os Intocáveis do Brian De Palma, já um clássico de filmes de gangster, né, com essas cenas e com esses detalhes que eu acho que é muito importante prestar atenção. E escute o podcast do Cinemação sobre filmes de gangsters. Mas, Dani, eu acho legal você dar uma explicada aí para pelo menos quem não conhece ou quem gosta de cinema, tá entrando no site para ler notícias sobre cinema. Dá uma explicada rápida o que é plongé e contra-plongé. É verdade, esqueci desse detalhe. Plongé é quando a câmera se localiza no alto e filma uma cena de baixo. Na maioria das vezes, literalmente, ela tá tipo virada para baixo mesmo, né? Mas existem casos que pode ser considerado um plongé, ela não necessariamente 180 graus de cima mesmo, mas já bastante visualizando a cena para baixo. E o contra-plongé, como diz o nome, é o oposto. Então é quando a cena mostra alguma coisa visto de baixo. Geralmente o contra-plongé é muito usado para mostrar, por exemplo, um vilão chegando no momento, para mostrar que ele é grandioso e que ele é poderoso. Geralmente a câmera fica de baixo para mostrar ele maior. Mas claro que existem vários usos que se pode fazer desse contra-plongé, e o plongé tem também vários significados, que inclusive eu posso até dar uma dica para as pessoas de assistirem um vídeo em que o crítico Pablo Vilaça fala do filme Frankenstein de Mary Shelley, que ele faz uma análise desses plongés e contra-plongés, que também é bem interessante. Legal, Henrique, hoje você não vai ficar por último. Nos últimos podcasts você estava por último e tal, ficou meio chateado, aí veio com essas polêmicas, falou de clique, blá 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 blá, e hoje tá aí, todo serelepe porque colocou pra fora que eu odeio a Lagoa Azul, então você vai poder falar o seu plano detalhe. Vou falar aqui então do meu personagem favorito das histórias em quadrinhos, que é o Arqueiro Verde, o personagem mais legal de todos. E ele tem um seriado muito bom na Warner chamado Arrow. E não é que as últimas notícias têm saído, eles vão fazer um novo seriado do Flash. E o primeiro episódio, que também é chamado de episódio piloto do seriado do Flash, vai ser o 20º episódio da segunda temporada do Arrow. Então vai ser tipo um spin-off, que é quando uma série sai de dentro da outra, planejado, porque daí vai ter a nova série do Flash daí na temporada 2014-2015. E pô, quem que é esse personagem? Aí o pessoal vai no seriado Arrow pra ter acesso. E é legal, esse seriado eu recomendo bastante, porque ele veio pra substituir o Smallville, que era do Superman. Só que ele tem uma pegada assim, que é um universo que não tem superpoderes. Até então, né? Porque daí no caso do Flash, eu não sei como eles vão fazer. E também vai ter um outro personagem bem legal que tem superpoderes, eu não sei como eles vão fazer, se vão fazer alguma adaptação, que é o Metamorfo. Então, pra quem não assistiu ainda, procure a primeira temporada de Arrow e fique aguardando a segunda, e que também vai sair o seriado do Flash. Arrow, que é a tradução de? Arrow, na verdade, é a tradução de flecha, mas serve como... porque arqueiro seria Archer, mas... é tipo Green Arrow, Arqueiro Verde, que ele é conhecido. Então, assim, eu penso... sempre que eu leio Arrow, eu penso em arqueiro, mas seria Archer. Entendi. Muito bem, o meu plano detalhe, na verdade, é um plano sequência. Eu fui num filme que o Dani comentou nos podcasts aqui. Quando a gente falou de filmes de fim do mundo, o Dani falou sobre Filhos da Esperança. E eu vi esse filme essa semana. E, cara, eu achei o filme muito legal. Não é uma obra-prima nem nada, mas a ideia do filme eu achei muito original. E o meu plano detalhe, que é um plano sequência, é justamente porque o Afonso Cuarón, que é o diretor do filme, ele usa muito plano sequência no filme Filhos da Esperança. A cena em que eles estão levando a menina grávida para ir até o lugar onde ela vai ser salva e tal, e no meio do caminho vem caindo um carro da montanha que bate assim, e aí vem um monte de gente atacar eles.
eu achei um plano sequência foda, assim, foda, porque a câmera, ela só vira os ângulos, né? Você não percebe corte. Pode ser que até que tenha tido algum corte, efeito especial, enfim. Mas ele vira as câmeras. Então você tá dentro do carro, junto com os personagens, olhando pra frente. Você vê o carro caindo da montanha, o cara freando pra não bater no carro. Aí aquela multidão vindo pra cima do carro. A câmera vira pros lados pra mostrar justamente a multidão que tá ali. E aí, conforme eles estão sendo perseguidos por moto, o motoqueiro tirando a arma pra atirar e não sei o que, tudo isso sem corte, cara. E você vê aquele desespero. Eu me peguei pensando várias vezes no filme assim, não, é sacanagem. Não, é sacanagem. Tipo, não, eu acho que ele tá sonhando. Acho que não é verdade. Porque é tão... Ele traduz a cena de uma forma tão real que eu fiquei muito, muito satisfeito, assim, por ter visto o filme. Achei o filme muito legal. Como eu falei, não é uma obra-prima, não é um filme que, nossa, merece um Oscar e não sei o que, sabe, assim. Mas é um filme que tem sequências de cenas, e a maioria das cenas de ação, né, a maioria são plano sequência. Clive Owen se esquivando quando tá tendo troca de tiro, correndo pros cantos e tal, sem corte nenhum. Você percebe que tudo aquilo foi treinado antes, assim. Você percebe até uma certa espontaneidade dele. Pô, eu fiquei muito satisfeito, Dani. Muito obrigado pela dica. Você falando, deu até vontade de assistir esse filme de novo, cara, que, tipo, é muito bom mesmo. E aquela coisa, às vezes até tem corte escondido, que eles falam, né? Mas o importante é a gente não perceber. Eu não vejo problema em ter corte escondido se isso for muito bem feito, como é no filme. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 51. Agora a gente tá caminhando a passos largos para o 100º podcast. A gente sempre quer mais, né? A gente foi do 1 ao 10, daí a gente ficou querendo chegar logo 10, aí a hora que chegou o 10 a gente queria o 20, daí o 20 o 30, até chegar no 50, e agora a gente quer o 100. Quer dizer, agora é um passo um pouco maior. Mas a gente quer sempre ir mais longe. Agradecer aos meus companheiros, time titular do Cinemação. Provavelmente no próximo episódio a gente vai ter outro convidado especial, né? Vamos tentar trazer mais alguém aí para trazer suas opiniões, ensinar pra gente novas gírias, né, Dani? E assim por diante. E agradecer aqui ao Henrique e ao Daniel por estarem mais uma vez comigo nessa. E vamos pro próximo, né? Incrível que o Daniel não falou. Podcast 51, uma boa ideia. Muito obrigado pela ideia, Henrique. Mas é isso aí. Obrigado a todo mundo. Valeu Rafa, valeu Henrique. É isso aí, time. Valeu Dani, valeu Rafael. E não tenham vergonha de odiar o que vocês odeiam. Até mais. Se você gostou do podcast, lembra de dar um like aí. Vai ter um coraçãozinho do lado aí do player do podcast. É só ir lá e dar um like. Dá um like pra gente saber o quanto você gostou do podcast do Cinemação. O podcast Cinemação número 51 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação. Mas é muita sacanagem. Você falou assim, fala filme que você odeia. Eu odeio, porra. Não tem uma explicação assim, filosoficamente. Não, vamos pensar. Por que eu odeio?
Odiastes ou não odiaste? Você odeia o... Como que é o nome do filme, Dani? Do aquele filme espanhol lá? Podcast Cinemação número 52. Vamos falar por que o Henrique odeia La Piel que Habito. Velho, o cara fez uma vaginoplastia. Eu até decorei o nome da operação, assim, do tipo... Cara, é o filme mais assustador da minha vida. Eu saí, tipo, tão mal, tão mal. Eu só não saí pior do que Cisne Negro, que eu fiquei com medo de balé. Eu nem sei do que vocês estão falando aqui.